Bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs ao nosso encontro. Nós viemos aqui para cantar e louvar ao nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito em nosso favor e em seu Filho Jesus ter garantido a nossa salvação. Com Jesus queremos subir no alto da montanha para rezar com Ele, escutar a sua palavra, aprender do seu ensinamento e se encher de coragem para descer a montanha e assumir o nosso compromisso, a missão que Ele nos confia. Na alegria da fé que nos reúne, iniciemos esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecendo-nos necessitados da misericórdia do Pai, peçamos perdão. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso escutar Jesus. Se não o escutamos, não aprendemos, não entendemos a missão, o ensinamento de Jesus que nós devemos colocar em prática. A transfiguração é a manifestação da vida divina que está em Jesus. É uma antecipação do seu esplendor que encherá a noite da Páscoa, a noite da alegria, onde celebramos a vitória de Cristo, a sua ressurreição. Os discípulos, quando virem Jesus na sua condição de servo, ou então caminhando na sua paixão, assumindo a cruz, entregando a sua vida, não poderão esquecer a sua condição divina. Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Nós bem sabemos que o caminho de Jerusalém, no Evangelho, não é só um caminho geográfico. É toda a vida de Jesus. Desde Nazaré, ele vai subindo para Jerusalém, onde ele vai entregar a sua vida na cruz para garantir a salvação de toda a humanidade. No caminho de Jerusalém, tudo vai acontecendo. Quando nós ouvimos esta expressão, a caminho de Jerusalém, é a vida de Jesus aqui entre nós. Então, a caminho de Jerusalém, Jesus havia falado abertamente aos discípulos de sua morte, que estava se aproximando. E Jesus não floreou ao colocar para os discípulos a
crueldade da sua paixão e da sua morte na cruz. Os discípulos, quando ouviram o relato de Jesus, eles ficaram desconcertados, seja pelo fim trágico do mestre, ou seja porque eles também foram convidados a arriscar a sua vida por Jesus, a se colocarem no caminho, no seguimento de Jesus. E lógico, eles compreenderam, se fazem isso com o mestre, o que não farão conosco? E isso deixou os discípulos, como nós dizemos, numa saia justa. Os discípulos, eles ficaram desconcertados, não sabiam direito o que pensar. Ora, o fato da transfiguração garante aos discípulos de Jesus que ele é o Filho de Deus. E era preciso que os discípulos entendessem e tivessem isso como certeza no seu coração, porque isto é o alicerce firme em cima do qual eles estão construindo a sua vida, como é aquilo também que nos sustenta. Jesus, ele vai naquela situação em que os discípulos estão desconcertados, apavorados. Jesus vai dizer: nós vamos subir a montanha. Subir a montanha é retirar-se. Subir a montanha é ir ao encontro com Deus, onde Ele se manifesta. É parar, é rezar. E como nós temos necessidade de parar em nossa caminhada, de rezar. De rezar nós não podemos ter preguiça, porque isso nos sustenta. Vai clareando a nossa visão, vai fortalecendo a nossa opção, afasta-nos do medo, tira-nos do comodismo, nos orienta na missão. E aí, meus irmãos, naquele momento de oração com o Senhor no alto da montanha, Jesus revela para eles a sua verdadeira identidade. A identidade de Jesus não estava naquilo que colocava medo e deixava os discípulos desconcertados. Não estava na força do mal que iria se sobrepor sobre Jesus. E Jesus então mostra para eles a sua verdadeira identidade. Seu rosto brilha como o sol, a sua roupa cheia de luz, características divinas. Só Deus se manifesta assim, o homem não. Jesus está mostrando ali que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E aí, meus irmãos, outro momento importante. Jesus está dialogando com Moisés e com Elias, a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento. Jesus dialoga, porque Jesus continua esta história. Jesus, ele não rompe, ele veio dar o pleno cumprimento às promessas. Ele é o realizador daquilo que estava sendo anunciado e acalentado no coração do povo de Deus. Por isso, em diálogo com Moisés e com Elias, eles dão testemunho de Jesus, e Jesus está dizendo: eu vim realizar a vontade do Pai. Eu vim garantir a salvação de toda a humanidade.
libertar o homem do pecado. E meus irmãos, quando os discípulos contemplam tudo isso, eles vão dizer para Jesus: é bom estarmos aqui. Como é bom! É diferente daquela situação que nos colocou tanto medo e nos deixou desconcertados. Aqui nós temos segurança. Vamos ficar aqui. E o Evangelho diz que Pedro ainda estava falando. Pedro nem chegou a concluir tudo isso. Por quê? Porque, meus irmãos, a fé em Jesus Cristo, a fé que o Senhor espera ver no coração de cada discípulo, não se baseia, não se fundamenta em atos extraordinários. Nós sabemos, Deus age, e Deus age além da nossa compreensão. E aí então nós entendemos, é o milagre acontecendo. Porém, a nossa fé, ela se fundamenta em Jesus Cristo, não nos fatos extraordinários. Quanta gente que coloca ou condiciona a sua fé aos milagres, ao invés de compreender e aprender de Jesus. Quantas vezes nós também dizemos: se o Senhor fizer, eu acredito. E aquilo que pedimos é milagre, são fatos extraordinários. Quando devíamos reconhecer tudo o que Deus faz por nós. E aí, meus irmãos, o Evangelho diz: Pedro ainda estava falando. Uma nuvem os envolveu. E da nuvem a voz do Pai, que nos orienta. E o que o Pai vai dizer para os seus filhos? Este, que é Jesus, é o meu Filho amado, em quem eu coloquei a minha alegria, a minha esperança. É a salvação de toda a humanidade. E aí vem o pedido do Pai: escutem o que ele diz. É preciso, mais do que ficar vendo sinais extraordinários, ouvir Jesus, aprender com o Senhor, estar com Ele, para poder continuar na história, vivendo o que Ele nos ensina. Escutem o que Ele diz. E depois disso, já não tinha mais brilho no rosto, nem a roupa iluminada, o rosto iluminado, a roupa branca. Não tinha mais Moisés e não tinha mais Elias, só Jesus. E os discípulos devem aprender de Jesus. Nós devemos aprender de Jesus. Ouvir o Evangelho. E o nosso esforço é acolher esta palavra. Escutem o que ele diz. Maria, quando está nas bodas de Caná, vai dizer o que para os discípulos? Façam tudo o que ele disser. É Jesus que tem a verdade, é a palavra encarnada do Pai, é a palavra que salva e que liberta. É nisso que nós nos fundamentamos. E aí, meus irmãos, Jesus não permite que os discípulos fiquem na montanha, cada um na sua tenda. Não, é preciso descer. Como é bom subir a montanha, como é bom estar com Jesus, como é bom aprender com Ele, como é bom dispor o nosso coração para acolher a sua palavra e tornar a sua palavra o centro da nossa vida. É muito bom.
Mas é preciso descer a montanha. É preciso ter a coragem de colocar os pés no chão da vida, na história, porque é nesta realidade que também traz a sua crueldade que nós devemos manifestar aquilo que aprendemos de Jesus. Se ela traz elementos de crueldade, de maldade, nós devemos agir na história como anticorpos para vencer esta doença e reagir para tornar este corpo, para tornar esta história, esta realidade sadia, cheia de vida, como é o sonho de Deus para todos os seus filhos e filhas. Esta realidade que nos envolve, ela precisa também ser transfigurada. Mas para isso é necessário ouvir e entender a mensagem de Jesus, a coragem de colocá-la em prática, tendo um coração generoso e misericordioso, como o do Senhor. É aprender a seguir o caminho humilde do serviço ao reino até a cruz. E Jesus, ele continua tocando em nós e dizendo: vamos, coragem, levantem-se, não fiquem parados, não tenham medo. Não tenham medo. Imaginem se no nosso organismo os anticorpos fossem medrosos. Qualquer doença nos derrotaria. E nós, meus irmãos, devemos ser mais ágeis, mais espertos, para poder vencer aquilo que tira o gosto, a alegria de viver. Vamos pedir ao Senhor a força necessária para nos libertar de nossos medos, da nossa covardia, da nossa ambiguidade. Vamos rezar com Jesus, escutar a sua palavra, aprender do seu ensinamento e descer com ele do alto da montanha, pisando o chão da vida, assumindo a nossa missão. Se escutarmos Jesus, vamos sentir-nos convidados a sair do nosso comodismo, romper com o nosso egoísmo e começar a viver mais atento às necessidades dos mais desamparados de nossa sociedade, aqueles que precisam mais de nós, e com eles compartilhar a nossa vida, compartilhar aquilo que temos, aquilo que somos. Assim, certamente, nós vamos criar um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.